futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida. Depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. Ao fim dela ninguém sabe, bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de um aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Oi pessoal, tudo bem? Então pessoal, como eu falei na nossa última aula, hoje a gente vai entrar no conteúdo que ele é primordial na matemática. Eu falei para vocês que aquela fatoraçãozinha que eu expliquei na nossa última aula, ela vai nos dar suporte a exatamente determinarmos MDC e MMC, tá certo? Então pessoal, MMC e MDC nada mais é do que M, esse aqui é o máximo, D, divisor, comum. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que é o maior número que consegue dividir dois números ao mesmo tempo. Vocês aprenderam, nas nossas aulas anteriores, a determinar os divisores. A gente viu os divisores de cada número, vimos lá cada caso para cada divisão, que é os critérios de divisibilidade, vimos o critério de 2, vimos o critério de 3, vimos até o 10. Então, usando aquele pensamento, a gente vai determinar aqui o maior divisor comum entre dois números. Então, MDC sempre vai ser um trabalho em cima de dois ou mais números, tá certo? A gente só consegue determinar o maior divisor entre, no mínimo, dois números. E o MMC, no mesmo caso, entre dois números. Então, o professor está trazendo aqui para vocês, no caso do MDC, 48 e 54. E para o MMC, eu estou trazendo o 12 e o 20, tá certo? Então, eu vou estar aqui resolvendo com vocês, passo a passo, tentando esclarecer da melhor forma possível, porque a importância desse conteúdo, pessoal, ela é imensa, tá bom? E a nomenclatura de MMC é mínimo múltiplo comum. Vai ser o maior número, do múltiplo entre esses, tá certo? Vamos ver passo a passo e vocês vão entender melhor, tá bom? Então vamos lá. Vamos iniciar por MDC, pessoal. MDC, a gente vai trabalhar igualmente tanto para MDC e MMC, no caso das fatorações. Só vai ter uma diferençazinha, que essa diferença a gente vai mostrar exatamente logo em MDC. Pessoal, vocês vão iniciar a fatoração pelo primeiro número primo, que eu ensinei lá naquela nossa aula de números primos, que ele é o número 2. Então, vou escrever aqui em cima, ó, de vermelho, o primeiro primo, que é o 2. Vocês têm na nossa videoaula anterior, O próximo é o 3. Depois dele, o 5. Depois o 7. Depois o 11. E assim por diante, Eu mostrei lá até o 19, se eu não me engano, tá bom? Então, vocês vão usar esses números primos aqui. Sempre iniciamos pelo único número primo par, que é o 2. Sempre vamos iniciar por ele. Tem algum número aqui que dá para dividir por 2? Tem. Que no caso é tanto 48 como 54. Pessoal, se dá para dividir os dois ao mesmo tempo, então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão circular. Vocês só vão circular quando dá para dividir os dois ao mesmo tempo, tá bom? Fazendo essa divisão, quanto é 48 dividido por 2? Ficou 24. Quanto é 54 dividido por 2? 27. Beleza? Tá? Agora, ainda dá para dividir alguém por 2? Dá. O 24. Mas dá para dividir o 27? Não. Se não dá para dividir os dois ao mesmo tempo, não circula. Deixa ele normal. Quanto é 24 dividido por 2? 12. E o número que não dá para dividir, repete. Então fica 12 e 27. Ainda existe algum número que dá para dividir por 2? Dá. Por 12. Só que a gente vai circular? Não. Por quê? Porque não dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Só divide um, que é o 12. E agora? Ainda dá por 2. Só que a gente vai circular? Não.
Algum número ainda dá para dividir por 2? Não. Agora a gente vai para o próximo, que é o 3. Olha aqui o 3 aqui. Os 2, dá para dividir por 3 ao mesmo tempo? Dá. Então o que a gente faz com ele? Circula. Então aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 9. Ainda dá por 3? Dá o 9. Agora a gente vai circular? Não, a gente não circula mais, porque já chegou o 1 aqui, ó. Então vai ficar 1. E aqui fica 3. Por 3 novamente. Fica 1. E fica 1. Pronto, chegamos a esse momento aqui. Como é que eu determino o MDC, pessoal? Nós vamos escrever desse jeito aqui, ó. MDC de 48 e 54 é igual. Ele é igual a quanto? Lembra dos números que a gente circulou? A gente vai multiplicá-los. Olha o primeiro que a gente circulou, 2. Olha o outro, 3. Quanto é 2 vezes 3? 6. Então, o MDC de 48 e 54 é 6. Tá certo? Então, esse é o cálculo de MDC. Olha o MMC. A grande diferença. O MDC a gente circulou. O MMC a gente vai circular ninguém. Vamos ver aqui, ó. Primeiro número primo, 2. Tem alguém que dá para dividir por 2? Tem. Os dois ao mesmo tempo, ó. Precisa circular? Não, aqui não tem negócio de circular. 6 e 10. Ainda dá para usar o 2? Dá. 3 e 5. Ainda dá para dividir alguém por 2? Não. Quem é o próximo? 3. Olha aqui o 3 aqui, ó. Dá para dividir por ele mesmo. E agora a gente repete o 5. E o 5 só vai dar para dividir por ele mesmo, porque ele é um número primo. Então ficou 1 e 1. Chegamos bem aqui. No MDC, a gente só multiplicou quem a gente circulou. No MMC, a gente vai multiplicar todo mundo, pessoal. Certo? Por isso que a gente não circula, a gente multiplica todos. 2 vezes 2, 4. Então eu vou fazer assim, ó. 4 vezes... Ao próximo, 3. Que é igual a 12. Vezes 5. Que é igual a 60. Então a gente vai escrever aqui. Eu vou escrever aqui embaixo, tá bom? Olha aqui, ó. O MMC de 12 e 20 é igual a 60. Tá certo? Então, pessoal, determinar o MDC e o MMC é bem simples. É só vocês usarem, certo? Essa maneira aí que vocês não vão se perder, tá bom? Então, esse é o critério que a gente vai usar para a determinação de MDC e MMC, tá bom? Qualquer dúvida, fala com o professor no privado e a gente vai tentando tirar a dúvida aí da melhor forma possível. Agora o professor vai explicar a nossa atividade de casa. Certo. Então, pessoal, com o nosso livro em mãos, vocês vão lá para a página 114, tá bom? E vamos iniciar a nossa explicação. Vamos lá, ó. Primeira questão é para determinar o MDC dos números. Vocês estão vendo, pessoal, que já está montado, ó. MDC de 30 e 18 e o MDC de 24 e 36. Vocês vão determinar o MDC do jeitinho que o professor explicou na nossa aula, tá bom? Aqui, pessoal, existe o chamado divisões sucessivas. As divisões sucessivas é exatamente aquela fatoração que a gente está fazendo. Então, vocês vão efetuá-las aqui. Aqui, vocês estão vendo que no livro do professor está aparecendo tipo uma cruz credo aqui, né? Não precisa ser assim. Vocês podem fazer do jeito que vocês aprenderam, tá bom? Coloca aquela barra e vai colocando os números à direita, tá bom? Isso tanto para o item A como para o item B. Vamos lá para a página 116, tá bom? E aqui já vai falar de MMC. A primeira questão pede para completar a sequência. Se vocês notarem, tá andando de quanto em quanto? 0, 2. Então tá andando de 2 em 2. Então cada quadro desse vocês vão acrescentar 2, até chegar no último. Tanto isso para esses quadros em azul, como para os quadros em lilás. Só que o azul tá andando de 2 em 2,
o lilás já está andando diferente, né? Aí vocês vão olhar, vão perceber e vão completar, tá bom? Aí ele faz uma pergunta: quais são os múltiplos comuns entre 2 e 5? Então, vocês vão ver quem é o último número que se repete nos dois ao mesmo tempo, pessoal. Então, nessas duas sequências, quem é o maior número que está entre eles dois ao mesmo tempo? Tá tanto na azul como na lilás. E aí ele também pergunta quem é o MDC. Então, vocês vão escrever no item A todos os que se repetem e no item B o maior que se repete, tá bom? A B, na segunda questão, desculpa, escreva o conjunto dos números naturais que... Então, pessoal, escrever os números naturais é escrever todos os números que são múltiplos de 3. Então, vocês não vão escrever todos, que é infinito. Aí vocês vão escrever 0, aí depois o 3, aí depois vocês vão andando de 3 em 3 e escrevendo os números. Aí no finalzinho vocês botam reticências, né? Aqueles 3 pontinhos, que é para não ter que fazer até o infinito aí. Na B, são os múltiplos de 5. Aí vocês vão fazendo de 5 em 5, tá bom? E os múltiplos de 3 e 5 ao mesmo tempo? Quem é que vai se repetindo nos dois ao mesmo tempo? Aí vocês vão fazendo, tá certo? Terceira questão, com base na atividade 2, olha na 2, determine o MMC entre os números 3 e 5. Então vocês vão determinar o MMC de 3 e 5. Precisa vocês fazerem do jeito que o livro está querendo? Não, vocês podem fazer do jeito que eu ensinei na aula, que também vai dar certo, tá bom? Na página 117, pessoal, a gente vai ter um quadro, né, na quarta questão, e ele pede para preencher o quadro multiplicando linha por coluna. Vocês já fizeram várias questões dessas, né, lá na multiplicação, lá na divisão, na soma. É só pegar a coluna e multiplicar pela linha. Aí coloca a resposta aqui. 6 vezes 1, aí 6. 6 vezes 2, aí coloca a resposta aqui. Aí vai complementando o quadro todinho. Tá bom? Aí ele vai fazer algumas perguntas. Na linha do número 6, escrevemos múltiplos de quanto? Aí vocês vão dizer quais os múltiplos de que número. Aí vocês vão respondendo cada itemzinho desse referente à pergunta, tá bom? E a quinta questão inicia aí um probleminha, né? Em um terminal, a linha de ônibus Cachoeirinha sai de 20 em 20 minutos. E a linha Parada de Taipas sai de 35 em 35 minutos. Se as linhas começam a funcionar exatamente às 5 horas, qual será o próximo horário em que as duas irão juntas novamente? Então vocês vão tirar, pessoal, nada mais nada menos do que o MMC de 20 e 35. Aí vocês vão achar exatamente esse horário que vocês querem. Coloca o valor do MMC a mais do que 5 horas. Aí vocês vão ter a resposta. Tá bom, pessoal? E, para encerrar, lá na página 118, vocês vão só calcular o MMC de cada item desse. Faz do jeito que o professor ensinou na aula. Coloca lá a montagenzinha, aquela barra à direita, vai tirando a fatoração e determina o MMC. Ok, pessoal? Então essa é a nossa aulinha de hoje. Foi a nossa atividade de casa aí, que eu passei uma pequena explicação. Espero que vocês consigam. E qualquer dúvida, qualquer problema, pode mandar a mensagem para o professor privado, que a gente está à disposição, tá bom? Valeu, pessoal!